Quando nós vamos anunciar o Evangelho, nós estamos indo contra o mundo, que é anticristão. Aí dá para entender, anticristo, o anticristo. Eles são contra os cristãos, porque os cristãos não fazem o que eles mandam. Aí vocês estão vendo as leis que vão surgindo, e decretos que são feitos. Essas leis e esses decretos são contra a lei cristã. Aí só existe duas coisas: ou nós cristãos cedemos, e isso se chama apostasia, para salvar o nosso corpo, ou nós vamos fazer como os mártires, que diante de uma situação dessa, eles disseram: não, eu aceito Jesus, as suas leis, os seus mandamentos, os seus sacramentos. Vocês podem até nos matar, mas nós não vamos ceder. Aí eles dizem: cedam. Não, nós não vamos ceder. Eles matam. Lembremos agora da mãe com os 7 filhos, que nós vimos no livro dos Macabeus, e Eleazar, aquele velho aquele idoso de 90 anos, que ele disse assim: não, agora eu não vou dar um mau testemunho, não vou me submeter à lei de vocês, porque se eu me submeto à lei de vocês, o que é que os jovens vão fazer? Vão dizer que tudo que nós vivemos até hoje é mentira? Não, aí ele foi morto. Então, a perseguição da igreja. Isso aqui também é um fato que vai acontecendo. Jesus está profetizando algo que continua acontecendo. Então, olha, católicos e pagãos. Os católicos têm que viver a fidelidade de católico, não é ser católico como se fosse pagão. E você vê hoje que os católicos estão mais pagãos do que os próprios pagãos. Até nesse tempo os católicos precisam se converter. Porque o que é que está fazendo? Ao mesmo tempo que reza, ao mesmo tempo que vai na igreja, vive uma vida de pagão igualzinho, está tudo igualzinho. E não é. Os católicos têm que ser católicos, eles têm que ser fiéis, eles têm que ser diferentes. Eles não podem, de maneira nenhuma, se submeter às leis civis que estão contra. Isso aqui tem que ficar bem claro. As leis civis que estão contra os mandamentos da lei de Deus, nós não podemos nos submeter. Estou falando para os católicos, isso é doutrina da igreja. Nós nos submetemos às leis civis que estão de acordo com os mandamentos da igreja. Por exemplo, uma lei civil que diz que pode praticar o aborto. Nós, católicos, não podemos submeter a esse tipo de lei, porque essa lei vai contra os mandamentos, não matar. E para nós cremos que uma criança, quando acontece uma concepção no útero de uma mulher, a partir daquele momento já tem uma vida. Não é depois de 2 meses, 3 meses. É naquele momento já é uma vida. Essa vida não pode ser tirada. Então, se as leis civis dizem assim, que pode ser feita, nós cristãos vamos dizer: jamais iremos praticar um aborto. Se os pagãos quiserem, problema deles. Mas os católicos, jamais. Porque a lei de Deus é essa: não matar. A Igreja Católica jamais irá aceitar o aborto. Jamais. Porque são leis contra. Então, um católico que aceita, ele é um pagão, ele já está fora da igreja. Ele já não é mais católico. Ele é um pagão. Não, eu aceito o católico, né? Que se diz católico. Eu aceito que nos 2 primeiros meses pode fazer. Você já é um apóstata. Você já não é mais católico. Embora você diga que seja.
Então você precisa mudar a sua maneira de pensar, porque o mandamento da lei de Deus, o Deus que nós servimos, ele disse não matar. Compreenderam? Então, nesse tempo agora, da destruição de Jerusalém e a vinda de Jesus, os pagãos precisam se converter. Então, esse é o momento de evangelizar, de levar Jesus, de falar a verdade. Mesmo que isso influencie até em você ser processado, ser morto, sabe lá o quê. Mas a verdade do evangelho precisa ser levada para esses homens e mulheres que ainda não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles precisam salvar a alma. Salvai almas, é isso. Salvai almas, é isso. Então, dentro do nosso coração tem que ter uma compaixão muito grande, de nós dizermos assim, meu Deus, aquela pessoa que está assim, que está assado, que está levando essa vida, está indo contra os mandamentos, contra a lei de Deus, não quer se converter, não quer se batizar, meu Deus, que eles se convertam, é o tempo dos pagãos. É aí que dá o nome de misericórdia. Porque nesse tempo, Deus poderia usar da justiça divina já, e mandar todos para o quinto do inferno, por não quererem se submeter a Ele. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, o amor dele é tão grande que ele diz, enquanto eu não voltar, a justiça não acontecerá. A justiça só vai acontecer quando eu voltar. Aí todos serão julgados. Mas essa justiça já acontece de maneira pessoal quando alguém morre. A morte vem de repente e as pessoas estão brincando, dizendo assim, no último momento eu me converto. Cai um avião em cima de você, como é que você vai dizer, meu filho, no último momento eu me converto? Não deu nem tempo. Essas mortes súbitas que tem por aí, isso é o tempo da misericórdia, tá vendo? E o tempo de conversão é agora. Você acredita ou não em Jesus? Você vai se submeter a Jesus ou não? Ou você vai continuar dizendo, baseado em Nietzsche, em Marx, em Hegel, dizendo que Deus não existe? Você vai ficar se baseando nos seus professores que estão dizendo que a igreja é o ópio do povo? Continue nessa vida, pagão. Porque na hora que esses sinais acontecerem, não vai dar tempo para se converter, não. É para se converter agora. A mudança de vida é agora. É hoje. Como o Santo Expedito, amanhã não, hoje. Hoje eu tenho que levar uma vida santa até Jesus voltar. Então, meus irmãos, se nós estamos levando uma vida santa, vamos ser mais santos ainda. E vamos rezar pelos que não querem levar uma vida santa. Vamos rezar por aqueles que abandonaram a igreja e estão em outras religiões. Vamos rezar pela conversão deles. Vamos ser responsáveis, primeiro conosco mesmo, porque primeiro eu tenho que me salvar, para depois eu me preocupar com os outros. Então, vamos tirar a corrupção da nossa vida? Vamos parar de roubar? Vamos parar com essa história de que homem deve casar com homem e mulher deve casar com mulher? Vamos parar com isso? Vamos parar com essa história que o homem deve mudar de sexo? Vamos parar com essa história? E vamos levar uma vida santa? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.